Boa tarde, queridos irmãos. Possa Jesus, nosso Mestre, nosso querido amigo e irmão, estar conosco neste momento, nos orientando e nos auxiliando a passarmos pelos momentos tão desafiadores que temos pela frente. Hoje nos foi proposto refletir um pouco sobre o item 3 do capítulo 5, que trata de uma bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos. Neste item 3, Kardec faz uma reflexão bastante própria para o momento que estamos passando. Ele reflete sobre a aparente distorção que existe entre as diferentes pessoas, pois umas nascem com situações muito difíceis, em sofrimentos muito grandes, e outras, por sua vez, têm todas as situações favoráveis, pouco sofrimento. Ele nos diz que essas aparentes distorções se devem muito às nossas vidas anteriores. E nos diz Jesus que nós, aflitos, seremos consolados. E essa promessa, como nos diz Kardec, de Jesus, só poderá ser cumprida na próxima existência. Então, uma reflexão bastante interessante que se faz nesse item 3, a justiça das aflições, é a questão da nossa vida. Não a vida encarnada, que é só um breve momento da nossa história, mas a nossa vida de uma forma mais ampla. Vivemos antes encarnados, temos lapsos de tempo em que estamos no plano espiritual, como espíritos errantes, e retornamos ao plano físico para novas experiências. Nos diz Leon Denis que os homens de hoje são aqueles que já viveram anteriormente, que já praticaram atos de bondade e atos de extrema maldade ao longo da história. E que esses atos provocam reflexos, provocam consequências, e que nós somos responsáveis por essas consequências, sejam elas consequências positivas, sejam elas consequências negativas. Então, quando nós pensamos na vida atual, se nós não compreendemos o motivo pelo qual nós estamos sofrendo neste momento, se não há uma razão nesta própria vida, numa escolha que fizemos, num ato que praticamos, inclusive num pensamento que temos alentado em nossas mentes, nós podemos concluir que esse sofrimento, que essa aflição, ela advém de um ato nosso anterior, de uma vida anterior. Interessante que nos diz Emmanuel que a nossa mente em desalinho é capaz de produzir grandes dores, morais e inclusive dores materiais. As aflições, na verdade, são exatamente isso. Dores que podem ser físicas ou dores que podem ser morais. Sendo dores físicas, elas têm o propósito de nos auxiliarem a nos renovarmos nossa forma de agir, nossa forma de pensar, nossa forma de viver, nos tornando pessoas melhores. Neste momento em que enfrentamos um pequenino inimigo, digamos assim, que nos pôs todos nós fora das nossas rotinas, não podendo realizar aquilo que nós gostamos, nós temos um momento de reflexão de como nós estamos, como humanidade, nos comportando, como nós estamos agindo diante da natureza, do nosso planeta, diante do próximo, qual a preocupação que nós estamos tendo com os nossos irmãos em humanidade. Nós sabemos que dores são para nos fazer retornar ao equilíbrio com a lei divina. Toda vez que nós agimos de forma equivocada, toda vez que nós tomamos decisões contrárias à lei divina, criamos para nós a necessidade de nos harmonizarmos com essa lei. Muitos entendem que Deus então estaria punindo a criatura. Na verdade, não há punição, há um processo de educação. E esse processo de educação somente necessita de dores e aflições porque nós não aprendemos através do amor. Porque nós não conseguimos ainda mudar os nossos comportamentos instintivos, sejam eles comportamentos físicos ou até mesmo mentais, porque
no momento que nós não temos dificuldades. Quando tudo está bem, quando a vida está muito bem, nós simplesmente repetimos os nossos comportamentos. Nós não mudamos. A mudança ainda para nós, espíritos imperfeitos, está muito relacionada às demandas físicas, às dores físicas e às dores morais. Precisamos desse aguilhão, como nos diz Leon Denis, para que mudemos, para que nos reformemos, para que saiamos da nossa repetição, dos atos repetitivos de milênios e milênios. Então, neste momento em que passamos por essa dificuldade, por esse desafio, nós temos que repensar a nossa forma de agir, repensar a nossa forma de enfrentar os desafios do dia a dia, repensar a nossa forma de nos relacionarmos, seja um relacionamento entre nós, seja um relacionamento com o nosso planeta, que também está passando por um processo de renovação, que também está passando por um processo de mudança. E é natural que assim seja, que existam momentos em que hajam o que se chama às vezes de cataclismos. Não que nós estejamos passando por não estamos, mas é natural que isso aconteça. Então, nesse momento em que passamos por dificuldade, temos que refletir acerca da providência divina. Será que a providência divina escolhe uns para passar por um sofrimento maior do que outros? E por que ela faria essa escolha? Se nós acreditamos que Deus é soberanamente bom, justo, misericordioso, nós precisamos entender que nada que nos acontece poderia ter uma causa que não fosse também justa. Sabemos que a justiça divina, ela só não é maior do que o amor de Deus. Então nós temos nesse momento que entender que Deus está no comando. Deus sabe o que é necessário para a humanidade, quais são os desafios que a humanidade precisa superar para que ela possa passar para o próximo estágio. Então não há contradição, não há um sofrimento maior de uns em detrimento de outros. Há a justiça divina agindo, seja para a reeducação, seja para o realinhamento de cada um de nós na nossa jornada evolutiva. Precisamos, nesse momento, na verdade, compreender que estamos passando por uma fase de dificuldade, uma fase que vai passar. Mas é bom que ela não passe e que nós retornemos aos nossos atos e os nossos pensamentos ao que era anteriormente. É bom que essa fase faça com que nós tenhamos tempo de refletir sobre aquilo que temos feito, sobre o que é preciso mudar, o que é preciso refazer. Talvez nesses tempos que ficamos mais isolados conosco mesmo, possamos ter um momento de reflexão para isso. A reforma interior que tanto se fala na doutrina espírita, a necessidade que temos de mudar. Talvez seja tempo de olhar para dentro, aproveitar esses momentos que estamos mais recolhidos, que não estamos avassalados com as nossas rotinas, com as nossas obrigações, e que podemos parar um instante para refletir. Refletir que Deus é bom, que Deus é justo, e que nenhum fardo é dado que não seja capaz de ser carregado. Cada um de nós recebe aquilo que precisa para a sua jornada e para a sua evolução. Então nós que já temos uma certa compreensão da justiça divina, já temos uma certa compreensão da lei de causa e efeito, que já compreendemos que as dores são parte de um processo educativo que nos fazem crescer, que nos fazem mudar, temos a oportunidade não só de mudarmos nós mesmos, mas de trabalharmos através do nosso exemplo, nesse momento de dificuldade, para auxiliar os nossos irmãos. Seja esse auxílio dado através de uma prece, seja esse auxílio dado através de um telefonema, para acalmar alguém, para conversar, para ajudar a passar o tempo, seja através de um momento de reflexão, para que possamos estar
mais unidos e ao final desse momento tão diferente pelo qual passamos, nós possamos sair melhores, conseguir olhar para trás e vermos que foi um momento propício para a nossa mudança. Na verdade, não há aflição que não termine. Ela tem um propósito, ela chega. Nós temos que compreender que precisamos passar pelos momentos de dificuldade, com calma, com resiliência, com compreensão, com paciência. E sabemos que eles vão passar. Mas que se eles passarem e continuarmos com os nossos comportamentos anteriores, nós não aprendemos a lição. E quem não aprende a lição precisa repetir. Então, que nós tenhamos consciência que esse momento é um momento de mudança, que é um momento que nós podemos nos utilizar para auxiliar os nossos irmãos que talvez passem por dificuldades maiores do que as nossas, que estejam passando por dificuldades, seja pelo isolamento, seja por dificuldades financeiras, seja por dificuldades espirituais, que nós possamos auxiliá-los, mas que possamos, acima de tudo, mudarmos o nosso comportamento mental e o nosso comportamento de atos, para que sejamos pessoas melhores ao final dessa breve interrupção da nossa rotina. Que Jesus nos oriente, nos auxilie e que esteja conosco nesse momento, nos dando paz e tranquilidade. Tenhamos todos, então, uma boa tarde. Muito obrigada.